Então chegamos ao segundo vídeo da série 40 autores preferidos. Eu tenho uma lista de 40 autores preferidos em homenagem a esses 10 anos que se passaram quando eu adquiri o hábito de leitura. E eu vim aqui para essa conversa com vocês. Cada vídeo eu falo meio... busco desse autor, eu escolhi o formato de Te Viajar, né, que eu vou sortear o escritor, que eu já botei todos eles aqui. Já teve o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrições desse vídeo no YouTube. E aí eu tiro esse escritor, que eu já tenho a listinha deles, tiro o nome dele e falo aqui o que que vem, o que que puxa das minhas memórias, esses escritores que eu considero assim, escritores que marcaram a minha vida de leitura. Vamos lá, temos mais 4 hoje. Esse é o segundo vídeo da série. Dá uma olhada se você tem inscrito no canal para acompanhar todos. É aquela coisa também, né? Tem que falar, aproveita, deixa o like, ó. Peguei 2. Deixa seu like aqui para ajudar o canal. Vai valer o que tá dentro, tá? É o azul. Ai, gente, ó. Das antigas. Jojo Moyes. Vamos aguardar o foco. Focou? Jojo Moyes é uma escritora interessante. É uma dessas escritoras que lá atrás ela me marcou por causa do Como Eu Era Antes de Você. Acho que foi um livro que... acho que eu já tinha um ano que eu tava lendo, né? Nesse hábito de leitura, já tinha um ano, um pouco mais, já tinha mais um pouco. E o Como Eu Era Antes de Você, ele foi um livro que me trouxe uma epifania na época, assim, de que um livro poderia crescer mais ainda depois de ser lido. Até então, eu devorava. Consumia, né? Então eu ia lendo, mas me encantando com tudo aquilo que eu estava conseguindo, aquelas histórias diversas que eu estava lendo. Sempre acho que eu procurei diversificar, apesar de gostar mais na época e mergulhar mesmo no sobrenatural, fantasia. Eu tinha ali uns 4 gêneros ali que eu diversificava. E a Jojo Moyes, ela trouxe no Como Eu Era Antes de Você, que eu li, primeiro com uma história extremamente tocante, né? Não sei se vocês já leram. Se vocês leram, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram na época que vocês leram. É uma história, tem um filme, tá? É uma história extremamente tocante por conta, acho que foi o primeiro livro que eu discuti mesmo, assim, assuntos mais nossos, né? Não tantos da ficção, até então, né, de discutir mitologia de série de fantasia, mas eu discuti assuntos e depois esse livro foi crescendo, né? Então depois eu fui lendo outras coisas da Jojo Moyes, mas é aquela escritora que eu não sei se hoje eu colocaria ela hoje como uma das minhas escritoras preferidas, mas no ponto de vista histórico ela fica. Por quê? Porque eu já li coisas que eu gostei muito, como O Caminho para a Liberdade, que eu cheguei a comentar aqui no canal, como aquele livro é inspirador, aquela história também é muito inspiradora. E também já li algumas histórias da Jojo Moyes que não deu assim, eu não gostei, assim, eu não consegui acompanhar direito, assim, sabe? Acho que eu não consegui absorver o que a história tinha para oferecer. Então, vamos ao próximo? Maravilhosa. Está assim no hall das minhas preferidas, Bell Hooks. No primeiro vídeo dessa série saiu Maria Rita Kell, uma pensadora que mais recente que eu admiro. E Bell Hooks acho que foi uma das primeiras, talvez aí, pensadoras que me impressionou. E até hoje eu fico impressionada com ela. Eu li, até a minha experiência mais recente dela não foi tão boa assim. Mas em compensação, os outros livros que ela escreveu foram arrebatadores. Bell Hooks é uma pensadora sobre feminismo negro. Ela pensa também educação e ela pensa a cultura da diáspora, digamos assim, que eu acho que é como as pessoas falam, que é a cultura da diáspora. São as questões ligadas a mulheres negras, especialmente mulheres negras, mas ela aborda homens também, que passam por temas que nunca a ciência, digamos assim, as ciências sociais
produzida por brancos pararam nesses temas. Então ela fala desse não lugar, que a gente já fez até série aqui no canal. Bell Hooks fala muito bem sobre esse não lugar. Então já as imagens de controle, por exemplo, que é um vídeo que eu amo aqui do meu canal, que pessoa pessimamente humilde, mas esse vídeo é bem legal. É um vídeo baseado em dois livros principalmente, mas um deles é o livro da Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher. Então eu aprendi muito e continuo aprendendo. Eu tenho mais 2 livros aqui da Bell Hooks que eu não li ainda, e eu sempre, todo ano, tô pegando um dela para dar uma olhada. Tá na lista das preferidas pensadoras, eu acho que dessa minha leva, desses meus 10 anos como leitora. Terceiro autor ou autora. Nossa, que isso? Eu vou chorar agora. Charles Dickens. Que coisa impressionante é Charles Dickens, né? Assim como Bell Hooks, Charles Dickens, acho que dessa lista aqui, desses dois, né? Bell Hooks e Charles Dickens entram nesses autores que eu até hoje, acho que são mais recentes, eu até hoje sinto a potência deles e acho que eles ainda têm bastante a me impressionar. Charles Dickens, ele apareceu na minha vida literária por meio de David Copperfield. Sem palavras para falar do que é David Copperfield, né? David Copperfield, ele me fez querer aquele tipo de livro que a gente começa. A Bell Hooks também foi assim, que a gente pega e diz assim: eu quero ler tudo que esse homem escreveu, até a lista do mercado. É uma brincadeira que acontece aqui entre leitores, né? Até a lista do supermercado eu leio do Charles Dickens. Depois passou o tempo, e eu acabei, foi quando eu conheci os russos, eu meio que me desviei um pouco do Dickens, mas é que esse ano eu li O Grandes Esperanças e, nossa senhora, o que é Charles Dickens, né? David Copperfield, ele pelo que eu já vi, muitos leitores e até pensadores, grandes pensadores, consideram ser a obra favorita. J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, gosta muito de David Copperfield. E o que eu vejo também está bem no top é o Grande Esperança. Ou seja, eu acho que eu tenho que controlar as minhas expectativas. Eu não sei se todos os demais livros que eu for ler do Dickens vão ter esse impacto, mas esses 2 livros tiveram um forte impacto. Charles Dickens, ele traz temas, assim, primeiro, o que mais me impressionou em David Copperfield eu acho que foi o primeiro escritor, aí eu já estava lendo clássicos, né, então eu pude ver escritores que eles não precisam separar capítulos, assim, eles fazem transição de cena e de emoções de um jeito assim, parece que a gente tá num rio, né? Vou falar aqui do Guimarães Rosa, que, eu vou deixar o suspense, tá ou não tá na lista dos meus preferidos, né? O rio. Então, é como se fosse um rio, assim, que a gente vai correndo. Então, isso traz, assim, uma potência para a leitura, é um tipo de escrita que eu gosto. David Copperfield é um romance de formação, ou seja, é uma criança passando por maltratos, que Charles Dickens gosta de maltratar crianças, inclusive a J.K. Rowling se inspirou muito nele, tá, para formar o Harry Potter. E esses maltratos de crianças que a gente vê nesses 2 livros que acontece, tanto o Grande Esperanças tem também, eles já provocam em nós sentimentos, assim, né, de conexão imediata com personagens. E aí depois, quando a gente vai vendo o amadurecimento do David, personagens que ficam dentro de nós, eu não vou esquecer Uriah Heep. Quem leu vai saber. Uriah Heep é realmente... E o Mr. Micawber. Não vou esquecer esses personagens. Eu já fico aqui pensando em reler David Copperfield, né? Porque eu acho que tem uns 5 anos que eu li o David Copperfield. E o Grandes Esperanças que eu li esse ano, eu ainda quero fazer vídeo para esses livros, assim, que na época eu não conseguia elaborar tanto assim para vídeo, mas Grandes Esperanças, ele vem do tema das origens, né? Ele trata do tema das nossas origens e essa questão de superioridade de classe também. E até que ponto, assim, eu gosto da moralidade, assim, eu tenho um afeto com a moralidade que tem nos livros do Charles Dickens. Porque é uma moralidade que
me traz assim algo que eu acho que eu tenho uma sensação, foi algo que eu tive na minha formação, assim, na minha educação familiar, mas eu tenho uma sensação que é algo que se perde assim no século XX e pro XXI também, né? Então eu acho que Charles Dickens, eu ainda tenho aqui para ler O Tempos Difíceis, e eu tenho o Conto das Duas Cidades e aquele da Dorrit, Pequena Dorrit, tá? Me conta se vocês já leram Charles Dickens. E agora vamos terminar o segundo vídeo. Eu acho que tem dois aqui, tá, gente? Vou tirar, vai ser o primeiro. Meu Deus, esse é recente. Esse autor preferido é recente, explodiu minha cabeça. Final do ano passado, começo desse ano. Freud. Que falar de Freud? Pois é, o que acontece? O Freud foi ano passado que tudo aconteceu. Eu fiquei realmente impressionada. Eu já conhecia o Freud, assim, de ler o Freud, nunca tinha lido o Freud. Mas eu já tinha lido pessoas comentando Freud. A própria Maria Rita Kell fala do Freud nos livros dela. Maria Rita Kell saiu, é uma das minhas escritoras preferidas, é uma pensadora. Ela saiu no primeiro vídeo dessa série. Já deu spoiler e aí você não vai assistir, né? Prove que eu tô errada e vá assistir o vídeo depois desse, tá? Então, eu já tinha lido. Eu peguei o Das Unheimlich ano passado e tá, inclusive, na lista de melhores do ano, acredito eu. Se eu não me engano, tá nessa lista. Que é o ensaio do Freud, que ele fala do infamiliar. Porque a gente estava aqui, ano passado, numa trajetória literária pensando muito no lugar. Aquele lugar que não é nem lá, nem aqui. Aquela coisa do espelho. Muito inspirada, tudo isso partiu de Pedro Páramo do Juan Rulfo. E o Freud, ele... eu não esperava que eu fosse compreender, assim como eu tenho dificuldade com o Nietzsche, por exemplo. Eu li o Nietzsche, gosto do Nietzsche, mas assim, eu não senti o que eu senti quando eu li o Freud. A compreensão diante das ideias do Freud, dos conceitos que ele apresentou no Infamiliar, foi me levando a outros. E aí esse ano a gente chegou a comentar aqui, acho que eu comentei já nos vídeos de leituras, tá? Sobre a psicologia das massas. Então Freud, ele é uma explosão realmente, né? A psicologia das massas. E agora eu tô lendo o Ato Falho, eu não vou lembrar aqui, mas esse eu tô tendo mais dificuldade. Talvez eu tenha até que ler outro antes, eu tava até meio empacada. Então, essa coisa do ato falho. Então, toda essa questão que está dentro da nossa mente, isso parte muito do Dostoiévski também. Porque o Freud, ele é um apreciador do Dostoiévski. O Dostoiévski parece que era o escritor preferido dele. Então, muita coisa que o Dostoiévski, ele se baseou no Dostoiévski, né, para fundamentar a teoria dele, que ele foi descobrindo da nossa mente humana. Então Freud, poxa, ele tá sendo assim, esse é um escritor preferido que tá muito no auge aqui agora. Vocês estão vivendo o fervor dele na minha vida, que não é um escritor de ficção, mas eu tô colocando alguns escritores de ideias que me encantam, me encantavam e continuam me encantando. E a gente fechou 4, né? Vamos lá. Ixi, tá. A gente fechou 4. A gente teve a Jojo Moyes, ai, saudade. Bell Hooks, Charles Dickens e Freud. Já falei 8 autores preferidos, faltam 32. Então, dá uma olhada se você está inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série.